Muito bem, gente. Nós estamos entrando, então, no item 20, o trabalho com a sombra. E eu queria começar, né, com o capítulo 14 do Momento de Saúde, Dias de Sombra, né, já que o tema é sombra. Porque nesse capítulo ele é interessante, porque Joana nos dá uma ideia de uma dinâmica que é muito, muito comum de acontecer nas nossas vidas e até necessário que aconteça, né? Ela começa dizendo ali, né, que há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. E ela vai, então, trazendo, né, toda uma configuração, uma dimensão de realidades, né, onde as coisas não dão certo, insucesso, contrariedades que se aumentam, o pessimismo que se instala na mente, emoções que sejam desarticuladas, lembranças negativas, sensações ruins, presságios, né, deprimente, e assim vai. E aí ela fala, são esses dias de prova, e não para desencanto, desafio, e não para a sensação do esforço. E isso, do ponto de vista psicológico, é muito importante. De uma certa maneira, a vida da alma é circular, né? A gente já viu sobre isso, né? Que o movimento da alma é circular. Então, o movimento do inconsciente, ele tende, de uma certa maneira, fazer, digamos assim, um esforço para que aquilo que está na sombra venha à luz. Então, em tempos, até porque tem que ter esse equilíbrio aí entre a consciência e o inconsciente, e tudo que é negligenciado, ou toda atitude unilateral do ego, se contrapõe a uma força, então, do inconsciente, da sombra dentro de cada um de nós. Então, de uma certa maneira, né, em tempos, né, vai constelar a sombra, seja dentro de nós, já fora. Então, vai ter. Tudo na vida é ritmo, né? O Jung diz que 80% do movimento do bebê e dos animais é movido por ritmo. O ritmo, né, é o primeiro processo de transformação do instinto no movimento espiritual. E por isso que todos os povos originários usam de ritmo, do tambor, das canções, para mobilizar a libido, né? Que daí, de uma certa maneira, isso ajuda essa energia instintiva seja transforma em cultura, em ação, em possibilidade. Então, o ritmo e o universo tem todo esse é baseado em ritmos, em ciclos, né? E assim como tem o ciclo biológico, o ciclo da natureza, o ciclo das estações, tem um ciclo também psicológico. É como se, em tempo, nós tivéssemos que repassar algumas questões internas, né? Então, vai ter momentos na nossa vida que, independente de situações X ou Y, começa a emergir e constelar esse movimento de sombra, né? E, geralmente, essas coisas têm uma sincronicidade, né? Isso entre o movimento interno, entre esses conteúdos que, fatalmente, em algum momento, nós temos que nos confrontar, e o assédio espiritual também dos espíritos negativos, que aproveite esse momento que é mais propício de se lançar contra nós, né? Então, isso se dá a nível tanto pessoal como a nível coletivo. Uma vez, uma entidade falou para mim, esse período é um período de sombra coletiva, a gente está passando por um período de mais de envolvimento, né? Então, tem que cuidar mais, né? Então, de uma certa maneira, essas questões têm uma relação tanto com um ciclo maior da vida, né? Enquanto questões mais planetárias
e que envolve momento, né, histórico e situações arquetípicas que constelam a nível coletivo, e também o sentido de sombra que reflete momentos da nossa dinâmica particular, pessoal, onde a sombra constela, né? De uma certa maneira, nós vamos ter que saber lidar com esses momentos. Eles são necessários, né? Tanto é que a Joana fala, são dias de provas, e não para desencanto, ou seja, de desafio, e não para a sensação do esforço, né? Então, é um momento de confronto, é um momento de poder mobilizar um esforço nosso em favor de a gente poder suportar e lidar com essa sombra, né? E ela fala mais adiante, nesses dias sombrios, que acontecem periodicamente. Olha só, esses dias que então ela está afirmando, periodicamente nós vamos ter que lidar com esses dias sombrios, né? E às vezes tornam-se contínuos, ela diz, né? Vigia mais e reflexiona com cuidado, né? De uma certa maneira, né, a gente não vai poder fugir dessas situações e desses momentos que a vida vai constelar, né? E aí, claro, isso é uma correspondência. Quanto mais a gente é tomado, né, por esse ciclo interno, mais os espíritos que nos observam vão também tentar potencializar, né? E, de uma certa maneira, isso acaba também sincronicamente acontecendo até a nível material, né? Tem dias que as coisas estragam, as coisas dão errado, dá incidentes, dá equívoco. Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica, né? Porque, de uma certa maneira, não há uma separação entre mente e matéria. As duas realidades existem, uma influenciando a outra, em especial a mente sobre a matéria, né? Determinando na matéria esse reflexo da nossa realidade espiritual. Mariana? Gelson, aqui quando ela fala desses dias sombrios e tornam-se contínuos, e ela vai dizer aqui até um pouco mais embaixo a questão da obsessão, que a gente está abrindo espaço, e seria uma depressão? Isso pode vir de várias maneiras, né, Mariana? Né? Como ela falou aqui, né? Às vezes vem como um estado mórbido, falta de energia, às vezes tem um carga, a gente sente pesado, pode vir como fantasias negativas, né? Ou, como ela falou assim, né? Pessimismo, lembranças negativas, uma sensação de angústia, alguma coisa errada que pode acontecer. A depressão pode ser uma fase onde a gente pode ser tomado por essa sombra, né? Mas não necessariamente seja só nesses momentos de depressão. Isso pode acontecer tanto internamente, como estados emocionais, fantasias, pensamentos, mas também uma condição energética também, né? Quando ela fala aqui, né? Nada parece dar certo, as atitudes se confundem, fatos acontecem que vão contra a gente, ou de atravessamento negativo, então, que é uma coisa de constelar, né? Quando constela, isso acaba, ficamos impregnados nesse momento e temos que, de uma certa maneira, atento a poder perceber esses momentos. Não, é porque antes ela falou assim, na página 63, no último parágrafo. Quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa aplicação do valor moral na batalha. Porque aí eu fiquei pensando, se fosse então uma depressão, às vezes a pessoa não tem energia para isso, ela não consegue fazer isso sozinha. Na verdade, né, Mariana? Aí entra, claro, cada um de nós. Se a pessoa tem uma tendência à depressão, ou a fantasia de fracasso, né, de pessimismo, com certeza esses momentos, né, tu se deixa levar, aquilo vai despotencializando a nossa força espiritual. E dentro da natureza de cada um, vai, então, ativando essa sombra interna nossa, né?
Aí, conforme a característica de cada um. Eu tenho um conhecido, é uma fase difícil, e ele fica se auto-recriminando. E, em vez de lutar contra as situações difíceis, ele fica se punindo e de uma certa maneira, num lamento constante. Em vez de ajudar, só interfere. Por quê? Porque ele já tem esse traço psicológico dentro dele, né? Então, nesses momentos, seja depressão, seja padrões de autopunição, seja crítica exagerada, seja fantasias que tomam conta da gente, a gente se identifica, realmente fica muito difícil de romper nesse momento, né? E muitas vezes pode buscar um apoio de uma casa espírita, de uma técnica para nos tirar disso. Então, a Joana coloca aqui, ouvir uma boa música, né? E tentar tomar consciência do que está acontecendo, né? Ela diz, rompe o modo contínuo dos desacertos, né? Então, se tu se dá conta que tu está nesse estado, é mais fácil tu se separar dessa condição, né? Então, ela fala assim, afasta da agitação, busca contemplar natureza, reflete sobre o amor de Deus, busca pressa, vários recursos, né? E se a gente não está conseguindo buscar isso sozinho, a gente pode buscar o apoio de alguém, né? De um terapeuta ou mesmo da casa espírita, de um amigo, assim por diante, né? Obrigada. Sara? Gelson, eu queria aproveitar a carona da Mariana na pergunta, que isso aí eu achei bem interessante. Pode também ser, isso está incluído também doenças físicas, com sintomas que às vezes nem são doenças, mas você sente cansaço, você sente, parece que tua energia está indo embora. Sintomas assim, isso faz parte, eu acho que não é só a depressão, isso aí faz parte, doenças que pode aparecer. Faz parte, peso, tontura, situações de indisposição física, mal-estar, né? Falta de energia, tudo isso faz parte, né? Com certeza. Né? Tá bom, é só isso. E pode se atravessar de diversas maneiras na nossa vida, né? E por isso que ela fala que nesses estados tem que ter mais vigilância, de não se irritar, de não se entregar à depressão, de não se entregar a essa fraqueza, né? E não se debater também de maneira a ficar agitada, isso leva mais ainda à exaustão, mais provoca ainda um desgaste espiritual, emocional e físico desnecessário. Né? Gelson, então, só para te perguntar, tu falou na casa espírita, porque a casa espírita, pelo menos a gente vê vários falarem, e eu acredito que é verdade, ela tem uma vibração única, que a nossa casa não tem essa mesma vibração da casa espírita. Que na nossa casa a gente convive com outras pessoas, e a casa espírita tem uma vibração que não existe na nossa casa. Então, é muito importante a gente manter esse contato com... Claro, porque a casa espírita é uma egrégora, né? Tem um ambiente espiritual propício, tem uma corrente, né, formada pelas pessoas e pela espiritualidade. Então, isso ajuda a potencializar as coisas positivas que muitas vezes em casa a gente não consegue. Né? Tá bom. Obrigada, Gelson. Eu sou Li. Eu anotei também isso que foi falado, você vê que coisa, né? Também anotei, grifei, porque recrudesce as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias. E a gente, quando passa, e não adianta ficar achando que a pessoa é o máximo, eu sou o máximo, não acontece, não, eu tenho controle. Quando acontece, acontece. Não vem, não adianta controle, não vem, pode acontecer acidente de tudo. Então, o que eu percebo no meu coração, percebi, para sentir, por exemplo, melhor numa situação que é delicada e pode ficar difícil, a gente comete um engano, coisa e tal, e é o perdão, se perdoar. Quando eu percebi, ai Deus, então é o perdão, gente, parece que tudo se renova. Já falou da tontura, né? Acaba a tontura, acaba tudo.
sabe, é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Assim, até emocionante, porque a gente percebe a energia que modifica naquele momento quando a gente se perdoa. E pode ser um ato que foi de acidente, mas que a gente deve se perdoar, não deve esquecer do perdão. Do auto perdão, eu quero dizer, porque realmente funcionou para mim, graças a Deus. E uma outra coisa aqui também, que me chamou também a atenção, está um pouquinho mais para lá, deixa eu ver, onde é que está, meu Deus? Aqui, nesses dias sombrios que acontecem periodicamente, porque se nós estamos aqui na Terra, vai acontecer conosco situações, né, que a gente comete um engano, mesmo que a gente não está nem pensando naquilo, meu Deus. E ainda com pessoas que a gente ama, daí que dói mais ainda, viu? Grila. E, então, aqui, acontece periodicamente, e às vezes tornam-se contínuos, vigia mais e perfecciona com cuidado. Para mim, não acontece em contínuo, graças a Deus, não. Mas quando acontece, gente, nossa, a gente fica realmente... Não é depressão, não, porque eu não tenho, graças a Deus. Mas a tristeza é bem forte. E eu aprendi a começar a cantar as minhas músicas, que eu mesmo faço. Bem, para mim, eu faço, escrevo, letra e música, tudo. Então, é cantar. Eu cantei. Hoje, cantei bastante. Então, eu já tinha me perdoado, mas cantei. Para poder sair daquela situação. Cada um um caminho, né? Oi? Cada um tem que encontrar um caminho para romper com isso, né? Para poder ir rompendo. Oração e canto também, né? Mas minhas músicas espíritas. E foi uma maravilha. Perdão, auto-perdão, funciona. Obrigada, Doc. Silvia? Só uma coisa, continuando o que a Mariana tinha dito sobre... Eu tinha entendido que quando a Joana explica, por exemplo, tem uma coisa dá errada, depois dá errado novamente, depois dá errado novamente, ela disse, é normal as coisas acontecerem, dar errado, mas se começa a acontecer muito errado é porque a gente está tendo uma certa influência que está nos prejudicando, é o momento de ficar atento ao que está acontecendo. Eu tinha entendido isso, é uma coisa assim natural da vida que acontece, e o que ela recomenda, que a gente não se entregue, que a gente trabalhe, mude de pensar, e ela dá todas aquelas coisas que você já mencionou, de ler, de ver uma paisagem bonita e tal. Quer dizer, eu tinha entendido que, nesse sentido, é uma questão normal da vida. A pessoa ainda não está em depressão, porque quando a pessoa já entrou em depressão, o processo já está muito mais longo e a pessoa está com um problema já sério de doença. Eu entendi errado isso, porque eu entendi que talvez se a gente se deixar ir, é que você se torna depressivo. Mas às vezes, Silvia, essas fases sombrias podem vir na forma de depressão também, porque tem vários tipos de depressão, né? Depressão, muitas vezes, é uma forma de catábase, né? De uma descida ao inferno, né? Então, muitas vezes, em algum momento, há um desarranjo interno que tira tuas forças, seja por questões do passado, questão da dinâmica emocional tua, seja através também de ações espirituais externas, e que pode levar a episódio depressivo. Então, essa depressão que começa lá como um padrão de personalidade, um transtorno de personalidade, onde a pessoa tem uma tendência à depressão e faz disso, então, um processo patológico, né, no sentido que a pessoa, então, é depressiva, então ela vai tender a se deprimir ao longo da vida, mas tem momentos de um episódio depressivo, né? Momentos assim de uma condição, é um embate muito sério que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas, de qualquer maneira, o que a Mariana colocou é que se tu entra nesse estado, né, independente do processo que outro tem uma tendência, outro, de uma certa maneira, foi levado por um embate interno e externo, essa condição, quando tu está nessa
posição tão fragilizada. O que ela quis dizer é que nem sempre a gente consegue daí fazer um posicionamento, uma luta sozinho, né? A gente daí tem que buscar um recurso de apoio, mas pode acontecer que essa sombra que constela tenha força suficiente para gerar um quadro depressivo. Ah, ok. Porque geralmente, se a gente se deixa, porque é justamente o que a Joana diz, né? Se a gente deixa a levar, então surge. Quer dizer, então a tendência da pessoa já talvez seja levada mais à questão da depressão, que é uma certa tendência que a pessoa já tem dentro. Seria nesse caso, nesse Se sentido. você tem uma tendência, com certeza, daí isso vai favorecer mais, né? Mas assim, ó, é muito natural em alguns momentos aflorar, não precisa ser em depressão, né? Estados emocionais sombrios, né? Eu diria assim, vamos pensar em estados emocionais sombrios, densos, opacos, pesados, que de uma certa maneira embaçam nossa visão, de uma certa maneira tiram nossa energia, de certa maneira provocam movimentos de oposição interna a partir de fantasia destrutiva, né? Às vezes até um diagnóstico do médico, não, olha, vamos ter que examinar melhor isso. Tu já viu aquela fantasia, né? Negativa, que pode ser alguma coisa séria. Então, isso pode acontecer de várias maneiras. Em algum momento, alguma coisa na vida se situa que pode desencadear essa emergência aí dessa sombra que já está aí presente, mas dentro ou mesmo rondando fora de nós, né? Porque a sombra ela está sempre rondando, né, gente? Né? Então, qualquer oportunidade pode ser uma oportunidade dela poder agir, né? Ok, obrigada. Thank you. Obrigada, Mariana. Bem, eu queria daí juntar o capítulo 10 já com um outro ponto desse trabalho com a sombra, né? Daí o movimento oposto, né? Que Joana vai trabalhar daí no capítulo 10, enquanto no capítulo 14 está trabalhando esses dias de sombra. No capítulo 10, ela vai trabalhar a verdade libertadora. Né? Então, ela fala dessas verdades sombrias, negativas, né? Do ego, né? A verdade subjetiva de cada um, que envolve a justificativa, isso a gente vê hoje em dia, né, nesses discursos polarizados, cada um tem uma verdade, acha que está com a verdade, e quer impor a verdade para os outros, né? E, de uma certa maneira, a verdade, a Joana vai colocar, ela nunca vem com violência, né? Ela é um processo que se constitui como algo que se sustenta por si só, né? Ela vai dizer justamente isso, né? A verdade, porém, vem sobranceira, imperturbável, acima das paixões dissolventes, aguardando brindar-se aqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se à estesia, ao conhecimento e assim por diante. E ela vai ser bem clara. A verdade liberta, calma e dulcifica. Então, são qualidades da verdade. Então, aquilo que não gera isso não é verdade. Né? Eu vou dizer, tudo que aflige, tudo que apaixona, tudo que agriloa, da verdade nem sequer possui aparência, diz a Joana de Anjos. Então, de uma certa maneira, a verdade ela tem esse efeito benéfico, né? Esse efeito positivo, né? E ela vai dizer depois, né? Mais adiante, a verdade dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. A verdade felicita sempre. Então, olha só que coisa interessante, quanta riqueza, né? E quanta mobilização fica com a verdade, né? A verdade felicita, a verdade dá equilíbrio, estimula a ordem, o respeito, liberta, calma e dulcifica. Mas a gente sabe também que a verdade desestabiliza, né? Então, a verdade gera tudo isso, né? Ela dulcifica, ela liberta, calma, gera felicidade. Por que a gente tem medo da verdade?
que a verdade assusta? Por que é difícil a gente se confrontar com a verdade? Por que a gente escamoteia? Por que a gente nega? Por que a gente cria defesas para esconder da verdade, se a verdade é tão boa assim? Alguém pode me dar uma ideia? Vânia? Eu penso que a gente tem medo, né, do desconhecido, dessas partes que são na sombra, né, ensombreadas. E você falando assim, vê esse pensamento, né, de Jesus, que ele diz: conhece a verdade e a verdade vos libertará, né? Porque nós estamos presos nessa sombra de alguma forma e também presos nesse psiquismo de medo, né? De ir lá encontrar alguma coisa que não seja boa, né? Uhum. Muito bem. Denise, qual é a tua ideia? A verdade, ela nos convida ou às vezes nos obriga, nos impõe a sair da zona de conforto e ter que fazer determinadas modificações internas e muitas vezes no movimento da forma que a gente vive com a família e com semelhantes. E isso nos assusta. Uhum. Muito bem. Santiago? Para mí siempre fue el momento del autoencuentro, de la introspección, de canalizar todo aquello que la doctrina escrita me proporciona en cuanto a la reencarnación, a la ley de causa-efecto, y considerar que yo estoy dentro de toda esta dinámica y que la verdad me lleva, aún con el dolor, necesariamente a afrontar aquello que duele. Es como la herida cuando está infectada. Moralmente yo tengo una herida infectada. Si no la trato, esta acabará convirtiéndose, pues, en mi propia perdición. Y afrontar la verdad para mí es todo aquello que descubrí que no me gusta de mí mismo y trabajarlo. Uhum. Muito bem. Mariana? Eu acho que, assim, vou na mesma linha da Denise, né? Eu acho que ela vai desmascarando, assim, o nosso ego e a gente vai criando essa resistência da verdade. Então, eu acho que é por aí, realmente, é esse medo de desmascarar da gente, o nosso ego. Né? Então, a gente vai criando essas resistências da verdade, que é a gente olhar para a gente, no final das contas. Uhum. Muito bem. Eu sou Li? Eu ia assinar embaixo o que você acabou de falar, Mariana, porque eram as palavras que eu ia falar. Mas eu, completando só uma coisinha, exatamente isso que você falou, eu ia falar, meu Deus, impressionante. É o que eu senti que era isso, porque é no momento do sine qua non, nós temos, ou enfrentamos a nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, ou então vamos continuar como você falou, mascarando, né? O ego, se iludindo assim mesmo, está se iludindo, e é isso mesmo que você falou, sabe? Você falou de uma forma maravilhosa.
Algumas pessoas correram no chat aqui que nos expõe, a Débora porque contraria o ego, a Olímpia falou que tem a ver com medo de se desnudar e se mostrar para o outro lado da cortina, né? Enfrentar a culpa. Tudo isso é muito verdadeiro, né? No sentido de que realmente o ego é desestabilizado quando a verdade aparece, né? O ego, de uma certa maneira, ele é confrontado, né? E ele realmente tem que olhar para a verdadeira condição, e isso é muito desagradável. Mas, mesmo assim, né? Colocar medo, vulnerabilidade, culpa, mesmo assim, se a verdade gera tudo isso, né? Não deveria, de uma certa maneira, o ego está se sentir tão ameaçado assim. Quer dizer, então, que a verdade nos ameaça porque, por trás dessa dinâmica do ego, o que está por trás desse medo de se expor? O que está por trás do confronto com a nossa vulnerabilidade? O que está por trás desse desconforto de reconhecer a nossa pequenez? E, né, vamos um pouquinho mais além, para a gente poder pensar, né? Sara? Sara, você está no mudo. Obrigada. Agora está tudo certo. Eu vi uma vez um seminário do Divaldo que ele disse que a verdade, às vezes, ela dita na cara, de frente, ela é dolorida. Então, acho que é por isso que a gente tem dificuldade até conosco, porque tudo que elas falaram aí é bem isso mesmo, é o ego, é o orgulho. Então, quando a gente se desmascara verdadeiramente, a gente tem várias máscaras, né? Tá tudo bem, a minha família é ótima, meu marido é maravilhoso, mas quando alguém capta alguma coisa da gente que não é boa, a gente não gosta. Então, a verdade diga assim de frente, diretamente, até para nós, quando a gente vai na frente do espelho. Mas hoje alguém falou uma coisa muito importante aí, e eu fiz uma trajetória, porque eu tive que dizer não para uma pessoa. E eu disse assim para mim, eu não vou me culpar, porque eu sei que não está certo isso que ela queria. E eu disse não, para mim foi um pouquinho dolorido, porque daí eu saí daquela vibração e depois deu tudo certo. Então, às vezes, para você dizer também a verdade para o outro, você tem que ter jeito, e às vezes eu sou muito direta com as pessoas, isso machuca, eu cuido isso agora melhor. E ela machuca nós também direto, porque a gente vai para frente do espelho e vai ver quem nós somos. E muitas vezes a gente se assusta com a nossa imagem. Uhum. Muito bom essas colocações das meninas aí. Obrigada, Gelson. Silvia? Eu acho que uma das coisas que é um pouco de tudo que o pessoal falou, mas uma coisa que a Joana diz no texto, ela diz que a verdade se mantém acima, paira acima, e totalmente sem se perturbar de maneira nenhuma. E dissolvendo paixões e tal, e esperando dar do presente às pessoas que se dedicam a encontrá-la. Eu escrevi isso daqui, para aqueles que se aspiram para concepções mais altas, que se dedicam ao seu próprio iluminar, sua própria iluminação, que se dedique ao conhecimento. Quer dizer, de certa forma, a verdade, como tudo para a gente acontecer, você precisa de fazer um esforço pessoal para sobrepassar todas essas dificuldades, porque a verdade está lá, é só a gente querer alcançá-la. Então, talvez certas coisas do ego, tudo nos impede, a nossa passado, mas eu achei isso tão claro que a Joana disse, porque só depende da gente alcançar aquilo, mas precisamos de tudo, do esforço pessoal, de querer, e eu achei tão bonito que ela diz, ela está lá para te dar um presente para você quando você quer.
É só alcançar, dependendo do esforço do conhecimento e de querer se auto-iluminar, de auto-se conhecer, de se melhorar. É por isso que eu achei muito importante essa parte. Eunice? Oi, Gelson. Boa noite. Eu acrescentaria que eu acho que o confronto com a verdade nos assusta porque nos obriga, né, nos obriga a desconstruirmos as fantasias que nós criamos sobre nós mesmos, né? As nossas idealizações, isso que a gente deseja ser, mas que ainda não é, né? Então, acho que mesmo entendendo, pelo menos intelectualmente, que todo o meu potencial está nessa verdade, né, na minha realidade, ainda há essa resistência egóica, né, por conta da nossa imaturidade, né, e isso nos assusta ainda, como se fôssemos acho que é um sentimento egóico, né, de que vamos desaparecer, né, como se fôssemos deixar de existir, mas na verdade é essa fantasia que vai deixar de existir, né, acho que isso ainda tem um poder muito grande sobre a gente. Uhum. E Tiago? Para mí es muy importante trabajar desde la paz y sé que tengo que construirla porque no la poseo. Si para poseer paz en mi interior es necesario pasar por la verdad, para mí es un precio muy bajo, porque la paz es más importante y es un deber trabajarla. No la merecemos, yo no la merezco, pero sin embargo tengo el deber de trabajarla. Únicamente pasando por la verdad es que voy adquiriendo un poco de paz. Lolita? Eu estava refletindo quando estava lendo com o que o pessoal está dizendo, o mais estranho é que a gente tem uma tendência a falar mentiras, né? E quando a gente fala uma mentira, a gente tem que lembrar da mentira, para quem contou a mentira, e tem que lembrar da história que contou. Aí eu fiquei pensando, nossa, com tudo isso, da onde vem minha vulnerabilidade, né? Da onde vem esse meu medo de realmente olhar a verdade sem medo, sem vulnerabilidade. E a outra coisa, quando a gente faz a mentira, a gente está contando histórias, né? É uma ficção, é uma coisa que não aconteceu. Então, é aquele pensamento, né? Puxa, que monte de mentira está ao meu lado e que eu não estou querendo ver a verdade de frente. Então, se a gente for pensar em tudo isso que estão trazendo, né? Essa verdade nos assusta, basicamente por tudo isso que vocês falaram faz parte dessa dinâmica, né, do medo da verdade. Mas se a gente for indo mais a fundo, né, dentro desse processo, esse medo da verdade então, tem dois traços fundamentais no ser humano que, de um lado, na medida que a verdade nos compromete, né, eu tenho que confrontar com aquilo que eu sou, eu tenho que me responsabilizar, eu tenho que suportar, aceitar. Isso pressupõe o que para mim conseguir fazer tudo isso? Confiar. Confiar que eu tenho a capacidade. Né? Se eu não acreditar em mim e não acreditar em Deus, eu fico na mentira. A mentira me dá uma ilusão de um lugar confortável, está dentro dos meus limites e condições de suportar e lidar com a vida. Se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu consigo romper, e se eu não acredito que eu posso vencer e me comprometer com a vida, então realmente eu vou estar acomodado nesse meu lugar, nessa mentira que, para mim, de uma certa maneira, está a serviço dessa pouca confiança em mim mesmo. E junto com isso é o medo de não ser amado, né? Se eu digo quem eu sou, né? Como é que o mundo vai me aceitar, vai me amar?
Esses dois fatores acabam, muito, de uma certa maneira, comprometendo nós na mentira. A gente perpetua a mentira para poder salvaguardar essa imagem da qual a gente não acredita que pode ser diferente. Baixa autoestima, não confiança na gente, a gente fica fazendo essa manutenção, então, dessa imagem egóica para poder realmente conquistar as migalhas emocionais, psicológicas, porque, no fundo, a gente não acredita que pode mais. E por isso que o outro capítulo fala justamente da psicologia da dignidade. Na psicologia de gratidão, ela vai falar dessa dignidade necessária, né? Para tu poder realmente se colocar num lugar de autoestima, de valor, dizer, não, eu posso enfrentar a verdade. Eu posso me confrontar comigo mesmo. Eu tenho dignidade, né? Mesmo que eu possa me aceitar de uma certa maneira na minha vulnerabilidade, minha limitação, porque eu começo a me amar e saber que Deus me ama e aceitar que eu posso construir esse caminho ao longo da minha trajetória, na medida que eu me comprometer e acreditar em mim. De uma certa maneira, né? E ela vai falar no capítulo da psicologia da dignidade, né? Que o esquema kardeciano ele inicia com a lei divina, o natural, né? E até chegar, terminar na lei de justiça, amor e caridade, né? E finalmente chegar na perfeição moral, que é a busca desse luminoso. A verdade é Deus. Aliás, é um termo para Deus. Joana vai dizer que Deus é amor, Deus é o arquétipo primordial e Deus é a verdade com V maiúsculo. Chegar em Deus é chegar na verdade. Né? É chegar na consciência plena da realidade. Né? Então, de uma certa maneira, a gente tem que acreditar que essa verdade realmente é de amor e é libertadora. Então, a gente não precisa ter medo da verdade se a gente acredita, né? Que aquilo que se move vem, de uma certa maneira, ao encontro de algo possível para nós, na qual a gente tem que acreditar e que é movida num processo de amor, não ao contrário do medo do amor, né? E essa dignidade, quando a Joana coloca, né? Ela se baseia num eixo, né? Da gratidão, né? De poder exaltar a vida e poder, de uma certa maneira, reconhecer esse amor divino. Ela fala que o ingrato fica preso na prepotência e na soberba, explorando daí o esforço alheio. Então, de uma certa maneira, a inveja, o egoísmo é realmente uma dinâmica de alguém que não consegue perdoar, não consegue realmente apostar nele mesmo e pagar o preço. Porque está na desconfiança, porque está nessa dimensão ainda da insegurança, né? Então, a Joana vai falar que a ingratidão é uma síndrome de insegurança. Se a gente acredita na gente, a gente se sente amado, a gente pode baixar as defesas e se confrontar com essa verdade. Então, essa dignidade, essa consciência, de uma certa maneira, né? Que o universo me envolve com a presença divina. De uma certa maneira, eu sou acolhido por esse amor, que me convida a me olhar e me reconhecer naquilo que eu tenho de melhor. Mariana? Não, é só uma colocação assim, que a gente está falando tanto da verdade, né? E a gente vive num mundo tão materialista, a ciência, ela vive, cada vez que a ciência vai se desenvolvendo, é para dizer que aquilo que era verdade não é mais verdade, né? Então, assim, não existe a verdade absoluta no mundo que a gente vive hoje. A verdade ela é bem relativa, né? Porque a minha verdade não é a verdade do outro. Então, e aí agora, Joana dizendo que a verdade é Deus, realmente fica mais longe, né?
é complicado, é bem filosófico, né, a questão da verdade, né, no nosso mundo, porque realmente, se a gente para pensar no dia a dia, a gente vive lutando, né, para não mostrar a nossa verdade. E realmente essa pergunta é uma pergunta bem filosófica, difícil de responder. Se é uma coisa boa, por que a gente foge dela? Mas a gente nem vive essa verdade no nosso mundo, a gente nem sabe realmente o que é verdade, porque hoje é verdade, amanhã já não é. A ciência vai provar o contrário. Uhum. Com certeza, né? Porque, de uma certa maneira, né? A gente está, de uma certa maneira, preso nessa verdade ilusória nossa, né? E dá trabalho, né? Abrir mão, mas se a gente não acreditar nesse amor do Pai e na nossa capacidade, mais trabalho vamos ter, né? Então, realmente, de uma certa maneira, isso é um jogo de libertar-se também dessa ilusão, né? E essa ilusão é, na verdade, essa verdade ilusória, limitada, porque, na verdade, o processo da vida é uma construção e uma desconstrução também das ilusões que a gente vai, das verdades limitadas e transitórias que a gente vai construindo, mas que depois tem que ir superando elas em nome de um universo mais amplo, né, e mais profundo da realidade. Porque realmente é meio louco, né? Você para pensar, a Sara estava comentando, porque a verdade, quando a gente fala, ela dói. Ah, mas que verdade é essa? É a verdade do outro. E ele falou para mim e eu acreditei. Mas será que essa é a minha verdade? Né? Então, a gente se melindra tanto com as coisas que os outros falam e a gente acredita que o outro fala é verdade, que a gente não é mais capaz de olhar para a gente para descobrir realmente quem nós somos. Porque, como você falou, quando a gente olha para a gente descobrir o que nós somos, a verdade é boa. Porque na nossa sombra, eu vejo assim, né, agora olhando para a questão da sombra, tudo que está na sombra é aquilo que eu não consigo ver. Mas eu tenho coisas maravilhosas na minha sombra que eu não consigo ver. Talvez a minha autoestima está ali na minha sombra, eu não consigo ver, é dela que eu estou precisando. Né? Então, exatamente para trabalhar quando alguém vai falar para mim alguma coisa que me doeu o meu ego, mas não a minha verdade. Sim, com certeza. Dá para filosofar bastante esse tema, né? A próxima, Alex, não, é a... Quem é que tá ali? É a Xanda, eu tô no telefone. A Xanda, eu estava pensando que nem a Maria de Magdala, Jesus ajudou ela a buscar essa verdade, né? E reconhecer essa verdade que ela tinha. E, de certa forma, alcançar a dignidade com isso, né? Sim. Mas, de uma certa maneira, o que aconteceu ali, né? Uma coisa importante, ela realmente se entregou, né, a essa verdade, acreditou em Jesus. E mesmo ela sendo rejeitada pelos discípulos na hora, né, que viam ela com um olhar estranho, ela conseguiu manter essa dignidade, porque, no fundo, Jesus reconhecia nela, apesar de todas os equívocos dela, um anseio de amor verdadeiro que ela tinha. Então, de uma certa maneira, isso também é parte de cada um de nós, né, Xanda? No fundo, o que a gente quer é amar e ser amado, só que a gente não sabe fazer isso e se atrapalha e aí acaba ferindo os outros, porque esse amor ainda é feito de maneira tão egoísta, atrapalhado, voraz, né? E sem competência ainda na parte da gente, que a gente acaba aí complicando a vida nossa e do outro. Na realidade, a gente quer que todo mundo goste da gente, aceite a gente. O problema é esse, a gente quer ser amada por todos. E a gente não quer que os outros saibam como a gente é. Pelo menos, né? Todo mundo tem que gostar da gente, mas não é bem assim, não. Não. Vânia? Para fazer um complemento, né? Porque você disse agora, repetiu novamente a questão, a verdade é Deus. Então, chegar em Deus é chegar na verdade. Então, esse percurso que a gente está fazendo aqui, né, do estudo,
esse tomar de consciência sobre essa parte da verdade, né? Ou seja, tomar consciência ou estar mais focado de que a verdade é Deus. Então, esse pensamento, né? Eu sou envolvida por esse amor, eu sou envolvida por essa verdade. Na realidade, ela deve nos acalmar, né? E nos dar um sentimento de acolhimento, porque a nossa verdade é sermos divinos, nós somos filhos de Deus, né? Então, essa é a nossa verdade essencial, e nós estamos totalmente mergulhados em Deus, e não existe nada fora de Deus. Então, esse percurso aqui nos ajuda a tomar essa consciência e nos focarmos mais nisso, né? Para que a gente sinta realmente esse acolhimento, e aí eu volto para aquele ponto lá do jugo leve novamente, né? Porque assim, né, se aproximando desse ponto, consegue o percurso ficar também mais leve, né? Assim que eu vejo. Com certeza, é. Justamente o nosso destino é a perfeição, né? Mas a gente parece que não consegue ainda reconhecer e se comprometer, porque a gente tem que fazer um trabalho para chegar até lá. E para isso a gente tem que acreditar, né, em nós e se comprometer, se responsabilizar, né? Mas com certeza, uma hora a gente vai aos pouquinhos despertando, né, para essa verdade divina que nos abraça, nos envolve constantemente, né? E por isso que Joana, no capítulo 14, quando ela fala da sombra, ela vai falar: eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias de aflição, né? Então, no dia que a gente consegue desapegar, realmente entregar, a gente consegue romper a aflição. Mas o apego não deixa a gente ainda fazer isso, né? Mas uma hora, com sofrimento, batendo a cabeça na parede, caindo teimosamente, a gente vai aos poucos despertando, né? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra, né, o item 20, né, o trabalho com a sombra, para a semana que vem começar a entrar no eixo ego-self. Cláudia, tu queria falar alguma coisa ainda? Não? Alguém, então, faz a nossa prece de encerramento?